Saudações e sejam bem-vindos! Este é o quarto vídeo da playlist Boys Fight, a segunda saga de Capitão Tsubasa que estamos contando aqui no canal. Se você perdeu os outros vídeos ou está chegando agora, tem nos cards aqui em cima ou na descrição do vídeo o link para a playlist completa. Dito isso, se não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com um amigo para assistir também e não se esqueça de deixar o seu gostei, pois quanto mais curtidas, mais o YouTube divulga o vídeo. E isso ajuda muito. Sem mais delongas, vamos lá. Naquela noite, o time do Nankatsu assistiu ao vídeo gravado da partida entre Toho e Musashi. Todos comentam que os jogadores da Toho estão mais fortes do que antes, e que o time melhorou muito com a adição de Takeshi. Enquanto eles falam isso, Tsubasa pensa sobre Misugi, que algum dia eles irão se encontrar dentro do campo novamente. Na saída da escola, vemos que cada um está indo para sua casa, mas aquele garoto, Kanda, está ali esperando alguma coisa. E percebemos que ele está ali esperando para ver Sanai novamente. E ele pensa, quem diria que ele, Kanda Koshi, ficaria feliz de somente ver aquela garota e que esperaria ir até tarde só para vê-la novamente. Na casa de Yukari, ela recebe uma ligação do Egito, que está na estação de trem. Ele diz que gostaria de ficar e assistir aos treinos do Nankatsu, mas que depois de assistir ao Nankatsu e a Toho jogando as suas finais, ele sente que deve voltar à sua cidade e treinar com seu time. Ele pede para ela mandar um recado para todos dali, de que o irado irá impedir o Nankatsu de conseguir o tricampeonato nacional. E Yukari responde que para aquilo acontecer, eles devem treinar muito, pois há uma grande diferença entre eles. E eles se despedem, prometendo se encontrarem no campeonato nacional. Na casa de Tsubasa, ele está com dificuldade para entender o português, até que sua mãe chega, lhe trazendo uma carta que havia chegado da Alemanha, escrita por Wakabayashi. Ele escreve dizendo que espera que ele esteja bem, e que desde a partida de Mikami, ele treina todos os dias no Hamburgo, um time tradicional alemão. Ele supõe que o campeonato nacional está prestes a começar, e pede a Tsubasa que não conte para ele as suas vitórias, mas sim suas derrotas, pois ficaria muito interessado em algum jogador que pudesse vencer. Ele acha que não há ninguém no Japão que poderia derrotá-lo, e encontrou um outro jogador japonês na Alemanha que pensa a mesma coisa. E esse jogador é Taro Misaki. Misaki e Wakabayashi conversam, e Misaki diz que agora está morando na França. Ele está no período de férias escolares, e que para eles se encontrarem é fácil, pois a Alemanha e França são próximos, se comparadas ao Japão. Misaki completa dizendo que leu sobre Wakabayashi em uma revista de esporte francesa, e por isso decidiu visitá-lo. Wakabayashi diz que apesar de todos os seus esforços, ele ainda joga em um clube da segunda divisão, o Hamburgo B. Mas apesar disso, ele quer se tornar um profissional antes dos 18 anos ali na Liga Alemã. Isso faz surgir uma dúvida nele, e ele pergunta se Misaki ainda está jogando futebol. Misaki pensa por um momento, mas responde que sim. Na Europa, o futebol é muito mais popular do que no Japão, então é muito mais fácil encontrar lugares para jogar futebol, se comparado ao Japão. E depois de muito tempo sem se verem, eles jogam uma partida juntos. Wakabayashi manda uma foto deles para Tsubasa, junto do endereço de Misaki na França. Ele deseja uma boa sorte no tricampeonato e encerra sua carta. Tsubasa fica desapontado por não vai poder encontrar Misaki naquele campeonato nacional, pois ele está na França. Mas fica feliz, por saber que ele está bem e continua jogando futebol. Wakabayashi está na Alemanha, Misaki na França, e o próximo será ele, que vai para o Brasil, se tornar um jogador de futebol profissional. E juntos, eles farão o Japão ser campeão da Copa do Mundo. Esse é o seu verdadeiro sonho. E empolgado com isso, continua seu estudo com Gato. No alojamento da Academia Toho, todos procuram, mas ninguém encontra Kojiro Ryu. E percebemos que ele está em um trem, pensativo nas palavras de Kira, que disse que ele era um tigre sem presas.
No dia seguinte, vemos que Tsubasa mostrou a foto e a carta de Wakabayashi para os demais membros do Nankatsu, e todos ficaram felizes por terem notícias dele. E isso gerou uma empolgação em todos, que começaram a treinar duro para buscar o seu tricampeonato. E não só eles, todos os seus rivais estão treinando também, para impedir o tricampeonato do Nankatsu naquele ano. O Furano de Matsuyama em Hokkaido, o Hanawa dos irmãos Tachibana em Akita, o Azumaichi de Soda em Osaka, o Irado de Egito em Nagasaki e em Okinawa, vemos que o técnico Kira está dirigindo um treinamento pesado com seu time, até que alguém chama por ele. E era Ryuga, que acabara de chegar para treinar também. No campo de futebol da torre, o técnico Itazumi olha para os lados e não compreende o porquê de Ryuga não haver retornado ainda. Wakashimazu diz que talvez ele tenha ido para Okinawa treinar com o técnico Kira. E que Itazumi não entende o porquê dele ter feito isso. Ele já faz parte de um time e ainda é o capitão. Ele não pode sumir assim desse jeito, abandonando a todos sem pensar nas consequências. E isso ele nunca iria permitir. Wakashimazu tenta dizer que ele irá voltar antes das partidas do Campeonato Nacional começarem, mas Kitazumi diz que não permitirá que ele volte. Ele irá excluí-lo do sistema de bolsas de estudos e subsídios para o ensino médio e universidade. E além disso, não permitirá que ele jogue naquele campeonato. 5 dias se passaram desde aquela declaração do técnico, e Ryuga continua desaparecido. Em Nankatsu, Ishizaki corre com o jornal para mostrar uma notícia, onde falavam sobre o tricampeonato do Nankatsu, com declarações de Katagiri e Mikami, onde diziam que Tsubasa não tinha rivais em sua faixa etária, e que esperava que aparecesse algum time capaz de fazer frente ao Nankatsu naquele ano. Eles começaram a rir, e Kisugi diz que quando Ryuga e os outros lerem aquilo, vão ficar furiosos. Mas Tsubasa já sabia daquilo, pois Katagiri havia ligado para ele e contado sobre sua declaração. Pois era realmente aquilo que ele pensava, mas alerta Tsubasa, que disse aquelas palavras daquele jeito para estimular possíveis rivais para Tsubasa, para poderem jogar contra ele com mais afinco. Tsubasa pensa que não irá perder para ninguém. Ele irá se tornar o número 1 do Japão e depois irá ao Brasil, o país do futebol. Então Sanai pensa que aquele é o último torneio escolar de Tsubasa e que depois daquilo ele irá ao Brasil. Mas seus pensamentos são interrompidos por Ishizaki, que lê uma matéria no jornal que diz que Ryuga está desaparecido e que o técnico Kitazumi irá ao campeonato nacional sem ele. Somos levados a Okinawa, onde vemos as notícias do rádio de que um tufão nível 7 está se aproximando de Okinawa, e isso está formando grandes ondas pela praia, e que é para todos tomarem cuidado. Mas vemos que Ryuga está no meio do mar treinando. Ele chuta a bola, mas é vencido pelas fortes ondas e jogado na praia. Ele está treinando intensamente desde que chegou ali, e os outros jogadores se perguntam se tudo aquilo é necessário para se jogar futebol. A bola vem voltando lentamente para ele, e ele pensa que não quer perder de novo. Ele não quer perder para Tsubasa Ozora nunca mais. E reunindo todas as suas forças restantes, ele chuta. Mas dessa vez, o seu chute fura as pesadas ondas do mar, criando assim o seu chute tigre. Kira observa e diz que agora sim o espírito de luta de Ryuga está queimando novamente. E finalmente, o tigre selvagem havia ressurgido. Os jogadores do Nankatsu começam sua viagem para o local onde será realizado o campeonato nacional. E Tsubasa fica pensativo sobre o desaparecimento de Ryuga. No dia da cerimônia de abertura, a equipe da torre está partindo, e Takeshi e Wakashimazu não acreditam que Ryuga ainda não tinha aparecido. Em Okinawa, o tsunami havia passado, e Ryuga acorda na praia.
ele havia terminado seu treinamento e Kira lhe compra uma passagem de avião para ele conseguir retornar a Tóquio a tempo do início do campeonato nacional. Em Tóquio, a cerimônia de abertura começa e o atual campeão Tsubasa Ozora, capitão do Nankatsu, devolve a bandeira de campeão. Enquanto ele faz isso, vários rivais o assistem, alguns antigos e outros novos, sonhando que naquele ano a bandeira será deles. Tsubasa pensa que no final do campeonato pegará a bandeira de novo, pois não irá perder para ninguém. No mesmo instante, Tsubasa percebe que Ryuga não está entre os jogadores da torre. Na arquibancada, Sanae conta a Akumi Sugimoto que aquele é o último ano de Tsubasa no Japão e que depois de graduado no ensino fundamental, ele irá para o Brasil. Então ela pensa que tem que falar com ele sobre o que ela sente rapidamente, antes do término do campeonato. De repente, Yao Yaoba chega ao estádio e chama Jun para ir sentar com ela. Então Sanae brinca com ela, pois antigamente só se dirigia a ele como capitão, e agora já o chama pelo primeiro nome. Estão todos esperando ansiosamente pelo início das partidas, e o Nankatsu irá enfrentar a escola Azumaichi. Os jogadores conversam que devem tomar cuidado, pois é a primeira vez que aquela escola aparece no campeonato, e que devem ser fortes, pois venceram o Naniwa de Nakanishi. Na arquibancada, Mikami e Katagiri conversam. Mikami diz que como treinador da seleção juvenil do Japão, ele deve assistir ao máximo de partidas possíveis, pois naquela geração, onde tem Tsubasa e Genzo, podem surgir novos talentos em qualquer lugar. No banco do Azumaichi, o treinador diz que o perigo do Nankatsu é Tsubasa, e que se ele for neutralizado, eles ganham o jogo. Então para aquela partida, Soda irá marcar Tsubasa. Ele diz que pode deixar aquilo com ele, e que diante de uma grande audiência, em um confronto com Tsubasa, ele irá mostrar toda a sua eficiência. O time da Escola Torro chega ao estádio, onde disputará sua primeira partida. São 11 horas da manhã, e o jogo é às 2, e o treinador diz para os jogadores descansarem. Mas de repente, para a surpresa de todas, Ryuga retorna. Mas seu treinador não esboça nenhuma reação, apenas o diz que ele não jogará aquele campeonato e vai embora. De volta ao estádio principal, as torcidas estão inflamadas, pois a primeira partida do campeonato nacional entre Nankatsu e Azumaichi está prestes a começar. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Se ficou até o final do vídeo foi porque gostou. Então deixe um comentário, compartilhe com um amigo para assistir também e deixe o like para ajudar o canal. Estamos em busca de uma meta e o seu like nos ajuda dia a dia a ficarmos mais próximos dela. Tem aqui embaixo o link para o nosso canal em outras plataformas. Se você nos seguir lá, vai ajudar bastante. E tem uma chave Pix. Se você quiser ajudar o canal com qualquer valor, será muito bem-vindo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.